Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Red Dead Redemption, o fim de um fora da lei. Capítulo 183, A Tentação do Diabo. Estação Ferroviária de Valentine. Martelly foi escoltado por Mac e vários de seus homens. Comporte-se, garoto. Estamos em Valentine agora, não em Lemoyne, e certamente não na sua Saint-Denis, disse Mac friamente. Quando chegarmos aqui, é melhor você manter a cabeça baixa. Mac chutou Martelly para fora do trem e pulou ao lado dele. Nesse instante, dois policiais em treinamento se aproximaram. Os olhos de Martelly brilharam imediatamente e ele tentou pedir ajuda. Afinal, ele tinha bons contatos com o Departamento de Polícia de Saint-Denis. O Departamento de Polícia de Valentine também estava sob jurisdição federal, fazendo parte do mesmo sistema. No entanto, os dois policiais em treinamento sorriram ao cumprimentar Mac, ignorando completamente o fato de que ele acabará de chutar alguém. Um deles chegou a tirar um cigarro do bolso e oferecer a ele. Ah, amigo, ainda preciso entregar esse cara para o Davey, disse Mac casualmente. Se eu demorar muito, não vai ser bom. Claro, Sr. Mac, respondeu o policial. Já que se trata dos negócios do Sr. Callender, definitivamente não devemos atrasar as coisas. Ao ouvir essa conversa, o coração de Martelly afundou. Ele o seguiu obedientemente até a fazenda Land. Ao chegarem à Land Farm, Martelly ficou estupefato. Ele pensava que o que vira nos arredores de Rhodes já representava a maior parte do poder de Davey. No entanto, ali viu ainda mais funcionários vestidos com uniformes de combate pretos, cada um deles claramente bem treinado. Em Saint-Denis, Bronte tinha de fato mais homens, mas não passavam de marginais urbanos. Essas pessoas, por outro lado, eram criminosos endurecidos que sobreviviam no brutal oeste. A diferença era abissal. Martelly já havia pago o preço por subestimar essa diferença, e agora era prisioneiro deles. Dentro da mansão, Davey, que havia recebido a notícia com antecedência, estava esperando com Arthur. Quando Martelly apareceu, Davey imediatamente chamou Mac. Ah, Mac, seu grosseiro. Como você pôde tratar nosso ilustre convidado dessa maneira? Eu disse para você convidar o Sr. Martelly. Veja só o que você fez. Depressa, desamarre-o. Elisa, acrescentou Davey, vá fazer uma xícara de café, o melhor café Blue Mountain. Quero receber nosso ilustre convidado, o Sr. Martelly, como deve ser. Mac, impotente, sacou seu punhal e cortou as cordas que prendiam as mãos de Martelly. A empregada Elisa foi preparar o café Blue Mountain. Só então Davey se voltou para Martelly. Peço desculpas, senhor. O senhor sabe como eles são, sempre agindo como selvagens. Não são exatamente os mais educados, disse Davey com um sorriso. Sinto muito pelo comportamento deles, Sr. Martelly. Se precisar de alguma coisa, por favor, não hesite em nos contatar. Ao gesto de Davey, Martelly sentou-se no sofá. Ao ouvir Davey falar daquela maneira, Martelly só queria perguntar se ele poderia ser libertado. Claro, ele sabia que isso não passava de um desejo. Na verdade, as palavras educadas de Davey só o deixaram ainda mais inquieto. Sr. Land, Martelly hesitou brevemente antes de se dirigir a Davey dessa forma, escolhendo o nome como um pequeno gesto de boa vontade. Este incidente foi culpa nossa, mas eu estava apenas agindo sob as ordens do Sr. Bronte. Eu não podia desobedecê-lo, senhor. Davey deu um leve sorriso. Não precisa ficar tão nervoso, Sr. Martelly. Eu o convidei aqui simplesmente para conversarmos sobre cooperação. Martelly hesitou novamente. Bem, Sr. Land, receio não poder tomar essa decisão sozinho. Teria que consultar o Sr. Bronte. Davey balançou levemente a cabeça. Não, Sr. Martelly. Estou aqui para falar sobre trabalhar com o senhor, não com aquele arrogante Bronte. Pelo que sei, você é o segundo no comando. De acordo com as regras da máfia, se o chefe, o Sr. Bronte, for preso, hospitalizado ou até mesmo morrer, então a máfia de Saint-Denis passa para suas mãos. Não é verdade? Então, o que estou propondo não é cooperação para o presente, mas sim cooperação para o futuro. O que o senhor acha, Sr. Martelly? Martelly jamais imaginou que Davey fosse mencionar algo assim logo no primeiro encontro. Ele queria declarar em voz alta sua lealdade ao Sr. Bronte, mas por algum motivo, as palavras pareciam presas em sua garganta. Era como se Davey tivesse lido seus pensamentos. Essa constatação o perturbou profundamente, e ele permaneceu em silêncio. Davey continuou calmamente. É uma boa ideia, não é, Sr. Martelly? Claro, o senhor não precisa me responder agora. Não existe mais nenhuma possibilidade de cooperação entre Bronte e eu, não depois que ele enviou seus homens para atacar meu rancho e tentou destruir minha produção de uísque ilegal. Talvez ele nunca tenha tido a intenção de trabalhar comigo. Aos olhos dele, eu provavelmente não passava de um peixe pequeno, não é? Mas você viu com seus próprios olhos. Às vezes, até os peixes pequenos não são tão fáceis de lidar. Então eu preciso de parceiros de verdade. Se pudermos trabalhar juntos, todos conseguirão o que desejam. Não é assim? A voz de Davey era como o sussurro de um demônio, constantemente tentando o coração de Martelly. Afinal, como Martelly não sonharia em se tornar o verdadeiro chefe, controlando toda a máfia de Saint-Denis? Na história original do jogo, Bronte foi sequestrado por Dat e seus homens, afogado e depois dado como alimento para crocodilos. Depois disso, Martelly ascendeu ao poder sem dificuldades e se tornou o chefe da máfia de Saint-Denis. Se Martelly tivesse sido verdadeiramente leal, teria mobilizado todas as suas forças para vingar Bronte, caçando cada membro da gangue Van der Linde. No entanto, ele não fez nada disso.
Em vez disso, concentrou-se em excessos e em ganhar dinheiro. Só isso já demonstrava que o desejo de tomar o poder sempre existira em seu coração. Sinto muito, Sr. Land, disse Martelly finalmente após uma intensa luta interna. Não posso trair o Sr. Bronte. Esse é o código da máfia e ninguém pode quebrá-lo. Claramente, por mais tentadoras que fossem as palavras de Davey, era impossível que meras palavras fizessem Martelly trair sua lealdade. Capítulo 184. A procura de Arthur. Davey não ficou surpreso com a recusa de Martelly. Esperar que alguém traísse Bronte com apenas algumas palavras teria sido ingenuidade demais. O que Martelly disse foi bastante revelador. Ele alegou que não podia trair Bronte não por lealdade, mas por causa das regras da máfia. A máfia podia parecer frouxa à primeira vista com cada família administrando seus próprios negócios, mas possuía uma comissão de 11 membros que estava acima de todos os chefes familiares, impondo um sistema interno completo e rigoroso. Quando se tratava de traidores, a retaliação era implacável. Não importava o custo, eles eliminariam um traidor por completo. Sr. Martelly, como pode chamar isso de traição? Disse Davey calmamente. Não estou pedindo que faça nada que prejudique os Bronte, estou? É que quando chegar a hora certa e os interesses mútuos estiverem alinhados, cooperaremos naturalmente. É tudo o que preciso, sentir essa sinceridade, Sr. Martelly. Por agora, você pode descansar aqui por alguns dias e aguardar a resposta de Bronte. Vamos ver quantos dólares ele está disposto a me pagar por você e seus homens. Ao ouvir isso, Martelly finalmente relaxou. Como se tratava de uma situação de resgate, tudo era negociável. Ele acreditava firmemente que o Sr. Bronte cumpriria sua palavra e o salvaria. Após a discussão, Davey pediu a alguém que acompanhasse Martelly até a saída para tratar de assuntos pessoais. É claro que sua liberdade ainda estava limitada. Davey não tinha ilusões. Se Martelly tivesse a chance, certamente não ficaria parado se comportando. Arthur, que havia escutado tudo, finalmente se pronunciou. Davey, esse cara não é tão honesto quanto parece. Por que trabalhar com ele? Cooperar com o subordinado do inimigo não me parece uma boa ideia. Davey deu uma risada suave. É justamente por ele não ser honesto que eu quero trabalhar com ele, Arthur. Não preciso que ele traia a Brontes. Mas se a Brontes desaparecer, Martelly se torna o chefe da máfia de Saint Denis. Não quero ficar em conflito com a máfia para sempre. Isso só criaria problemas sem fim. Comparado a isso, lidar com a Bronte sozinho é muito mais simples. Arthur franziu a testa. Então você está planejando eliminar Bronte? Aquele figurão de Saint Denis. Eu nem sei o quão poderoso ele realmente é. Ele já mandou gente me atacar, respondeu Davey calmamente. Por que eu não deveria acabar com ele? Não sou do tipo que engole um insulto e finge que nada aconteceu. Só um inimigo enterrado no chão é um bom inimigo. Claro que não agora. Ainda precisamos do momento certo e do plano certo. Arthur não tinha como saber que o momento e o plano mencionados por Davey se referiam, na verdade, a Dati. Na história do jogo anterior, Dati só entrou em contato com a família Bronte porque a pequena Jack havia sido sequestrada. Agora, a pequena Jack estava vivendo confortavelmente sob os cuidados de Davey. Não havia nenhuma chance disso acontecer. Mas a julgar pelo temperamento de Dati e pela arrogância de Bronte, era perfeitamente natural que os líderes das duas gangues se cruzassem em Saint Denis mais cedo ou mais tarde. O acampamento de Clemens Point já havia sido relatado a Pinkerton pela família Grey. Assim que Pinkerton aparecesse, Dati não teria outra escolha senão transferir seu grupo para Shade Belly. Se a ausência de Little Jack significasse que os dois lados não se conectariam, Davey ficaria mais do que feliz em dar uma mãozinha. Use o plano de Dati para eliminar Bronte e em seguida coopere com Martelly. Droga, era um plano perfeito. Acampamento Clemens Point. Arthur não aparecia há vários dias, e uma inexplicável sensação de inquietação tomou conta de Dati. Normalmente o desaparecimento de Arthur por 1 ou 2 semanas, ou até mesmo um mês, não era nada incomum. Mas desta vez era diferente. Eles haviam combinado de se encontrar no cruzamento, mas Arthur simplesmente sumiu. Charles, Bill, venham aqui, chamou Dati após pensar um pouco. Ozia, que acabará de voltar de uma visita à família Brightwhite, também se aproximou ao ouvir Dati chamando. Dati, o que foi? Perguntou Bill em voz alta. Aconteceu alguma coisa? Charles também olhou para Dati, visivelmente confuso. Dati sentiu uma dor de cabeça chegando ao ouvir a voz estrondosa de Bill. Se soubesse, não o teria chamado. Mas não havia muitas pessoas disponíveis. Lenny e Javier ainda precisavam ficar para trás para guardar o acampamento. Dati olhou para Ozia e disse, Charles, Bill, preciso que vocês dois me ajudem a procurar Arthur. Após a última reunião com Cole, Micah, Arthur e eu combinamos de nos encontrar em um cruzamento no centro de New Hanover. Arthur não apareceu e ainda não voltou. Estou preocupado que algo possa ter acontecido com ele. Vá perguntar por aí, reúna informações. Se possível, tente encontrar o próprio Arthur, supondo que ele esteja bem. Bill e Charles assentiram com a cabeça. Esse tipo de tarefa não os surpreendia. Montaram em seus cavalos e saíram do acampamento para investigar. Depois de vê-los partir, Ozia caminhou até Dati, com uma expressão sombria. Isso aconteceu há alguns dias, Dati disse Ozia bruscamente. Por que você não foi procurar Arthur antes? Você realmente precisava esperar até que algo desse errado? Havia clara raiva na voz de Ozia. Para ele e para Dati, Arthur não era diferente de seu próprio filho.
No entanto, depois do desaparecimento de Arthur, Dat não enviou imediatamente pessoas para procurá-lo. Em vez disso, esperou 3 dias inteiros. Dat hesitou. Tudo bem, Ozia. Você conhece o Arthur, ele é forte. Eu pensei que ele ficaria bem. Agora, Dat não conseguia deixar de se arrepender de ter ouvido Mika e não ter ido procurar Arthur imediatamente. Capítulo 185. A vingança de Bronte. Saint Denis, a mansão das irmãs Bronte. Maldito seja aquele idiota do Martelly. Ele me trouxe desgraça. 80 homens de elite dizimados assim, sem mais nem menos. Será que entrou água no cérebro dele? Ele arruinou meus planos, aquele maldito idiota. E aquele desgraçado do Calander, ele vai pagar caro. Bronte acabará de receber a notícia de que todos os homens que enviará haviam sido aniquilados, juntamente com a captura de Martelly. O relatório o enfureceu profundamente, misturado a uma leve, porém inconfundível, sensação de inquietação. Ele não conseguia se lembrar da última vez em que sentirá uma ameaça tão séria. Eram 80 combatentes capazes. Comparado com a força total de sua família, talvez não fosse esmagador, mas ainda assim era uma força que não podia ser ignorada. Ele havia até mesmo enviado seu subordinado mais confiável, Martelly. O resultado foi algo que ele simplesmente não conseguiu aceitar. Os homens que estavam por perto não ousaram falar. Abaixaram a cabeça, esperando que o Sr. Bronte se acalmasse. Após quebrar várias peças de porcelana requintadas, Bronte finalmente se acalmou. Olhando para os cacos espalhados pelo chão, sentiu uma pontada aguda de arrependimento. Todas aquelas porcelanas tinham sido enviadas do distante Oriente, artigos de altíssima qualidade, cada uma extremamente valiosa. Essa constatação só piorou seu humor. Pior ainda, agora ele tinha que descobrir como resgatar os homens capturados, fosse pagando o resgate ou tentando um resgate. Olhando para seus subordinados, ele sentiu que as chances de um resgate bem-sucedido eram mínimas, e que isso poderia custar ainda mais vidas. Senhor, talvez devêssemos contratar assassinos para lidar com aquele Calander que ousou ofendê-lo, sugeriu um de seus homens. A máfia nunca teve falta de assassinos. Eles assassinavam qualquer um funcionários do governo, magnatas ricos, chefes de famílias rivais ou líderes de gangues. Mas Bronte ficou em silêncio diante da sugestão. Ele sabia muito bem que enviar assassinos atrás de Davey significaria uma guerra aberta entre os dois lados. Pelo fato de 80 homens de elite terem sido eliminados, era evidente que a capacidade de combate de Davey era muito maior do que ele esperava. Ele tinha que admitir, aqueles brutamontes que sobreviviam no oeste eram muito mais cruéis do que as pessoas ditas civilizadas que viviam na cidade. Mais importante ainda para ele, tal conflito não valia a pena. Seus negócios em Saint Denis sofreriam sérios prejuízos. E o mais importante de tudo, o rancho de produção de uísque ilegal em Rhodes era apenas uma das ramificações de Davey. Sua verdadeira base era em Valentine. Luca, preciso que você vá até Valentine, disse Bronte por fim. Encontre o Sr. Calander e fale com ele sobre Martelly. Com sua eloquência, acredito que você pode persuadir esse cavalheiro orgulhoso. Mostre-lhe um pouco de respeito. Se possível, acho que ele agora está qualificado para discutir uma possível cooperação comigo. Afinal, um amigo a mais é melhor do que um inimigo a mais, não acha? Após um breve silêncio, Bronte ignorou o subordinado que havia falado antes e, em vez disso, deu suas ordens ao seu criado, Luca Napoli. Luca Napoli era ao mesmo tempo seu criado e seu confidente. A maioria de seus negócios era administrada por Luca. Às suas ordens, senhor, respondeu Luca Napoli, inclinando ligeiramente a cabeça com uma reverência respeitosa. Após a saída de Luca Napoli, Bronte recorreu a outro subordinado. Agende uma reunião com o prefeito. Pretendo fazer algumas doações para a prefeitura e também para o departamento de polícia. Tenho certeza de que o prefeito ficará muito satisfeito. Um homem como Bronte jamais cooperaria de verdade com Davey, especialmente depois de perder tantos homens. Se a notícia se espalhasse entre os outros chefões da máfia, ele perderia toda a sua reputação. Assim, Bronte pretendia usar o poder do governo para lidar com Davey, não importando quanto dinheiro isso custasse. Afinal, Davey Calander continuava sendo um criminoso procurado. Valentine, Fazenda Land. Dentro da mansão de Davey. Davey, o que te deixou de tão bom humor? Perguntou Arthur ao passar pelo corredor e ver Davey sorrindo para uma carta em suas mãos. Davey guardou a carta e respondeu. Claro que é algo para se comemorar, Arthur. Este é um telegrama de Trelawney. Ele me disse que a gangue Laramie aceitou o trabalho. Eles estão prestes a partir para um lugar chamado Fazenda de Porcos Aberdeen. Naturalmente eu já comprei aquele lugar. Nossos homens contratados estarão esperando por eles. Aquele sujeito de Laramie será capturado vivo e trazido de volta para minha fazenda, se tiver a sorte de sobreviver. Arthur sabia um pouco sobre a rixa entre Davey e a gangue Laramie. Bem, Davey, isso parece promissor, disse Arthur. Se eu não estivesse ferido, estaria muito interessado em ajudar. Mas agora, sabe, receio que nem consigo manusear uma arma. Tudo bem, respondeu Davey. Você precisa descansar bastante agora. O resto será cuidado por outras pessoas. A gangue de Laramie não passa de escória de 5ª categoria. Nossos homens contratados podem lidar com eles facilmente. Arthur lembrou-se das cenas de treinamento que tinha visto antes e assentiu com a cabeça. Sim, esses garotos são realmente impressionantes. Capítulo 186. A gangue Laramie cai na armadilha. Saint Denis, Pântano de Blevater. Esta era uma das bases da gangue Laramie.
Embora muitas vezes operassem em Saint-Denis, era evidente que seus rendimentos não eram suficientes para sustentar todos os seus membros morando na cidade. Esse tipo de despesa era simplesmente muito alto. Rapazes, temos trabalho, gritou Laramie de cima do cavalo. Outro trabalho grande, uma pequena fazenda de porcos. Mas o dono tem um temperamento horrível e vive rejeitando nosso empregador. Então preparem-se, peguem seus revólveres. Vamos ter uma conversa séria com aquele sujeito esquentado e deixar nosso patrão satisfeito. Confiem em mim, a recompensa será generosa. Diferentemente de Dati, Laramie não morava aqui permanentemente. Ele residia em Saint-Denis, onde possuía uma casa. Mantinha diversas bases como esta, reunindo seus homens sempre que havia negócios a serem feitos. Naturalmente, ele também arcava com as despesas básicas de subsistência da gangue em tempos normais. Laramie, você já ouviu falar daquele cara com quem nos deparamos antes? Disse um dos homens. Davey Callender, o do Emerald Ranch. Ele montou uma empresa de segurança e contratou muita gente. Ouvi dizer até que tem detetives da Pinkerton trabalhando para ele. E recentemente aquele italiano, o de Bronte, enviou uma grande força para lidar com ele. Eles foram facilmente derrotados pelos homens que Callender deixou em Rhodes, e muitos deles foram capturados. Eu realmente não acho que ele vai nos deixar escapar tão facilmente. Talvez você devesse pensar em como lidar com isso, Laramie. O orador vestia uma roupa de cowboy e claramente exercia considerável influência naquela base. Laramie era o líder da gangue, e aquele homem era um de seus generais. Como Laramie não vivia com a gangue por muito tempo, ele dependia de subordinados capazes para manter o controle. Era óbvio que esse tenente de confiança agora questionava as decisões anteriores de Laramie. Relaxa, Hit. Não fique tão nervoso, disse Laramie calmamente. Sei que cruzar o caminho dos irmãos Callender é problemático, mas isso não significa que eles definitivamente possam nos encontrar. Além disso, fomos contratados apenas para fazer um trabalho, não é? Ouvi dizer que os irmãos Callender já deixaram a gangue Van der Linde. Agora estão operando por conta própria. Têm uma reputação estrondosa, sem dúvida, mas estão fazendo negócios legítimos. Talvez se pararmos de provocá-los, eles não venham procurar confusão. E eu encontrarei uma boa oportunidade para me desculpar com os irmãos Callender. Acho que eles nos perdoarão pela nossa imprudência anterior. Os irmãos Bronte exerceram enorme influência em Saint-Denis, e o mesmo aconteceu com Martelly. Naturalmente, as gangues que tentavam sobreviver na cidade acompanhavam de perto seus movimentos. Quando Martelly partiu com 80 homens armados, todos ficaram sabendo. As pessoas presumiam que ele voltaria vitorioso como sempre, mas o resultado chocou a todos. Ao mesmo tempo, cada vez mais chefes de gangues começaram a ouvir falar dos irmãos Callender. Pode-se dizer que mesmo antes de Davey sequer pisar em Saint-Denis, já circulavam histórias sobre ele. Como uma gangue que havia ofendido Davey, a gangue Laramie estava naturalmente profundamente incomodada. Tudo bem. Talvez eu esteja tenso demais, disse Hit depois de um instante. Há alguns dias, aqui em Blue Water Marsh, encontrei um xamã errante, um nativo americano. Eles têm essas maneiras incomuns de prever o futuro. Paguei-lhe $1, e ele me disse que viu sangue e morte. Talvez seja por isso que ando tão apreensivo. Hit compartilhou sua experiência, suavizando o tom de voz ao falar com Laramie. Laramie deu de ombros. Eles são apenas farsantes, Hit. Se eles realmente tivessem esse tipo de habilidade, os nativos americanos seriam tratados como gado pelo governo dos Estados Unidos hoje em dia? Talvez você não devesse ter desperdiçado esse $. Vamos lá. Temos assuntos a tratar. Confie em mim, será tão fácil quanto da última vez. Pelo que sei, eles só têm 2 ou 3 capangas. Não representam uma ameaça para nós. Se forem sensatos, não perderão a vida. Ao ouvir Laramie dizer isso, Hit não tinha mais nada a acrescentar. A gangue precisava desesperadamente de dinheiro e não podia se dar ao luxo de perder um trabalho só por causa das palavras de um xamã errante. Mesmo assim, traços de preocupação ainda persistiam no rosto de Hit. Fazenda de suínos de Aberdeen. Era apenas uma pequena criação de porcos, mas por estar perto de Saint-Denis, os negócios iam razoavelmente bem. No entanto, o valor oferecido por Davey era claramente uma quantia que o Sr. Aberdeen não podia recusar. A fazenda já não era ocupada pelo próprio Aberdeen. Ele havia levado sua família e seus empregados e partido. Em seus lugares estavam Mac, Emin e outros funcionários escondidos por toda a propriedade. Uniformes de combate pretos se camuflavam perfeitamente na noite, escondidos em todos os cantos da fazenda. As luzes da casa de fazenda contrastavam fortemente com a escuridão. Lá dentro, Mac, Emin e 3 ou 4 funcionários aguardavam calmamente, totalmente preparados. Capítulo 187. O Banco dos Irmãos. Perto da fazenda de porcos Aberdeen, um roubo estava acontecendo sob a proteção da noite. Sugiro que desçam da carruagem em silêncio, senhor e senhora, e entreguem tudo o que tiver valor. Caso contrário, não posso garantir que você não se machucará. Afinal, balas não têm olhos. Se eu fosse você, nem pensaria em resistir. Laramie, acompanhado por Hit e mais de 20 homens, cercou completamente a carruagem. Dentro dela estavam o irmão e a irmã da fazenda de porcos de Aberdeen. Essa dupla de irmãos canibais, unidos por uma relação proibida, era extremamente conhecida na história do jogo e havia sido apelidada, em tom de brincadeira, de Banco de Irmãos pelos jogadores. Eles nunca planejaram vender sua criação de porcos.
Ganhar dinheiro era secundário para eles, certos prazeres perversos eram muito mais apreciados. Mas, diante das ameaças de Mac e seus homens, não tiveram outra escolha senão vender a fazenda. Levando todos os seus pertences, planejaram recomeçar em outro lugar. Afinal, o dinheiro que Davey ofereceu não era uma quantia pequena, mais do que suficiente para eles reabrirem em outro lugar. O que eles não esperavam era dar de cara com o bando de Laramie na estrada de saída. Ao ver uma carroça carregada de mercadorias, Laramie naturalmente decidiu se servir. Por favor, senhores, não façam isso, disse o irmão, erguendo imediatamente as mãos, com a voz embargada pelo medo. Isto é tudo o que possuímos. Não há nada de valor lá dentro. Se possível, estou disposto a pagar um resgate, por favor, só não nos machuquem. Seus atos podem ter sido perversos, mas diante de uma gangue ocidental, os irmãos canibais não passavam de peixes pequenos. Não tinham a menor chance contra mais de 20 homens armados. Oh, senhor, acho que o senhor me entendeu mal, disse Laramie friamente. Quero todo o seu dinheiro. Esse é o seu resgate. Agora, imediatamente, larguem a droga, ou não me importarei de fazer um buraco na cabeça de vocês. Enquanto falava, Laramie engatilhou o revólver. Sem outra opção, os irmãos desceram apressadamente da carruagem. Laramie ordenou imediatamente que seus homens os revistassem. Um dos homens que revistavam a mulher não resistiu à tentação de tocá-la um pouco, enquanto seu irmão só podia observar em silêncio, com medo demais para protestar. Muito bem, suma daqui. Após arrecadar várias centenas de dólares americanos, Laramie estava de excelente humor. Não encontrando mais nada de valor na carroça, ele conduziu seus homens embora sem hesitar. Ai meu Deus, nós realmente conseguimos esconder aquele cheque de caixa. Claro. Você sabe onde eu escondi, em algum lugar que só nós podíamos ver. Eu escondi assim que vi aqueles homens chegando. Os irmãos suspiraram de alívio. Naquele momento, a gangue Laramie não fazia ideia de que as pessoas que acabavam de roubar eram os proprietários originais da fazenda de porcos Aberdeen. Viu, Rich? Eu te disse que nossa sorte não era ruim, disse Laramie enquanto cavalgava ao lado dele. Assaltamos uma carroça qualquer e conseguimos várias centenas de dólares. É inacreditável. Eu achava que teríamos sorte se conseguíssemos algumas dezenas. E esta noite, talvez tenhamos ainda mais. Estou realmente ansioso por isso. Rich respondeu. Parece que eu estava mesmo muito tenso. Talvez você tenha razão, Laramie. Mesmo assim, devemos ter cuidado. Envie alguém à frente para explorar o local primeiro. Na verdade, Rich não conseguia se livrar da inquietação em seu coração. As palavras daquele xamã errante continuavam a ressurgir em sua mente. Tudo bem. Ser cauteloso não é errado, disse Laramie, indiferente. Vou te ouvir, Rich. Em seguida, ele enviou 2 homens à frente para verificar a fazenda de porcos de Aberdeen. Claramente, eles não tinham nenhuma habilidade real de reconhecimento. Simplesmente viram algumas silhuetas sob as luzes dentro dos prédios e correram de volta para relatar. Com mais de 20 homens às suas costas, Laramie liderou corajosamente o bando diretamente em direção à fazenda de porcos. Mas, no momento em que entraram no terreno, desmontaram e se prepararam para entrar, tiros irromperam repentinamente de todos os lados. De entre os montes de feno na vegetação alta e ao lado das árvores, um grande número de funcionários vestidos de preto saiu correndo, abrindo fogo contra eles. Diversas armas também apareceram instantaneamente nas janelas dos prédios. Sem qualquer cobertura, em apenas 2 ou 3 minutos, menos de 10 dos mais de 20 homens originais ainda estavam de pé. As ordens dos funcionários eram capturar Laramie vivo. Os demais não tiveram a mesma sorte. No instante em que os tiros começaram, as palavras do xamã passaram pela mente de Rich mais uma vez, então uma bala atravessou seu crânio. Era Mac, que já vinha à espreita há tempos. Rich, cavalgando bem ao lado de Laramie, chamava muita atenção, claramente um alvo importante. Ei, escutem aqui, gritou Mac. Se vocês largarem as armas e se renderem, ainda poderão sair vivos. Caso contrário, todos vocês morrerão aqui hoje. A voz de Mac ecoou pela fazenda. Já atordoados pela emboscada, o bando de Laramie não ousou resistir mais. Sombras os cercaram por todos os lados, fechando-os completamente. Ao ver os membros da gangue obedecerem, largando as armas e se afastando, Mac saiu para a luz. É você, Mac Callender, Laramie gritou de susto ao ver quem era. Capítulo 188, A queda da gangue Laramie. Quanto tempo, Laramie? Nunca pensou que você acabaria em minhas mãos, não é? Mac soltou uma risadinha baixa enquanto se aproximava e se agachava ao lado de Laramie, que agora estava ajoelhado no chão. A essa altura, Laramie já havia compreendido completamente que caíra direto na armadilha dos irmãos Callender. Aquela fazenda de porcos fora preparada com antecedência, e seus homens já estavam à espreita. O resultado já estava decidido. Perdoe-me, Mac. Eu realmente nunca tive a intenção de me opor a você ou aos irmãos Callender. Naquela época, eram eles, os gerentes da destilaria. Ah, e a família Brightwhite. Foram eles que me contrataram. Você sabe como é, Mac, eu só aceitei o dinheiro e fiz o trabalho. Nunca quis ir contra você. É assim que sobrevivemos. O empregador paga, nós trabalhamos. Não há nenhum ressentimento entre nós que não possa ser resolvido, certo? Se você estiver disposto a me poupar, posso pagar um resgate. Muito dinheiro. Tudo bem para você, Mac? E eu juro que nunca mais vou provocar os irmãos Callender.
Por favor, me deixem ir. Naquele momento, Laramie não demonstrava nenhuma postura de líder de gangue. Suas palavras eram repletas de súplicas desesperadas. Ele falava sério. Depois de saber que Bronte havia sido derrotado por Davey, ele já planejava se desculpar. Mas antes mesmo que tivesse a chance, foi apanhado. O arrependimento o corroía por dentro. Porque ele não tinha ido falar com Davey assim que soube da notícia, em vez de insistir em terminar um último trabalho. Mac não demonstrou nada além de desprezo pelos apelos de Laramie. Ele se levantou e o chutou com força, fazendo-o cair no chão. Laramie, continue sonhando. No momento em que você matou meus irmãos, não havia mais chance de reconciliação. Gilka Khan e tantos outros, você os matou. Alguma vez pensou em poupar suas vidas? Em deixar uma saída para si mesmo? Não, você não fez isso. Então prepare-se para morrer. Vou levá-lo a Valentine e enforcá-lo na forca de Valentine, para que todos possam julgar os crimes que você cometeu. Mac falou com puro ódio. Esse também era o plano de Davey. Se Laramie fosse capturado vivo, seria entregue à polícia de Valentine e executado na forca da cidade. Valentine era uma cidade pecuária, intimamente ligada a agricultores e pecuaristas de grande parte da região oeste. Muitas das atividades da gangue Laramie envolviam ameaças a esses mesmos fazendeiros e rancheiros. Comparada à gangue Vanderlinde, a gangue Laramie era ainda mais infame entre seus membros. Antes de matar seu inimigo, Mac ainda poderia dar uma contribuição a Valentine. Assim que os fazendeiros e rancheiros soubessem que Laramie havia sido enforcado em Valentine, a segurança e a reputação da cidade melhorariam muito. Não, você não pode fazer isso. Eu tenho dinheiro. Muito dinheiro. Tenho 2 casas e uma loja em Saint Denis. Eu te dou tudo, só me deixe ir. Mac o ignorou completamente. Pisou na cabeça de Laramie mais uma vez, em seguida, virou-se para os funcionários ao redor. Muito bem, rapazes. Nossa missão aqui está cumprida. Agora vamos levá-los para Valentine, onde eles enfrentarão o povo e a lei. Ao dizer isso, Mac sentiu uma enorme sensação de satisfação. Finalmente ele entendeu o que Davey queria dizer. Ser a personificação da justiça era algo incrivelmente gratificante. No dia seguinte, estação ferroviária de Valentine. O criado de Bronte, Luca Napoli, desceu do trem. Ele alugou uma carruagem na estação e seguiu em direção a Land Farm. Oh, senhor, o senhor é amigo do senhor Land? Perguntou o cocheiro com um sorriso ao ouvir o destino. A julgar pela sua forma de se vestir, você deve ser da cidade. O senhor Land está muito ocupado. Sem agendamento pode ser difícil vê-lo. Era óbvio que em Valentine, a reputação de Davey já era amplamente conhecida, especialmente entre os moradores locais. O olhar de Napoli desviou-se ligeiramente enquanto ele perguntava. O senhor Land parece ter uma influência considerável em Valentine? Claro, senhor, respondeu o cocheiro sem hesitar. O senhor Land é um homem verdadeiramente bom. Quase não há ninguém em Valentine que não o conheça. O café mais sofisticado da cidade pertence ao Sr. Land, assim como o clube de veteranos mais famoso. Sabe aqueles vagabundos de uniforme militar que ficam perambulando por aí pedindo esmola? O Sr. Land lhes dá água quente, abrigo e comida de graça. Claro, isso não afeta a maioria de nós. Nem todo mundo é veterano, e nem todo mundo tem dinheiro para comprar os bolos da cafeteria. Mas o Sr. Land também fundou uma escola primária aqui em Valentine. Isso significa que nossas crianças finalmente têm a oportunidade de estudar. Qualquer criança cujos pais trabalhem para o Sr. Land pode frequentá-la gratuitamente. Isso é algo verdadeiramente admirável. Até mesmo lugares como Annesburg e Van Horn Tradeport, mais prósperos que Valentine, não têm escolas. Você consegue imaginar como é estudar aqui no Oeste? Minha esposa também trabalha para o Sr. Land. Então, depois deste Natal, meu filho finalmente poderá ir para a escola. Isso é maravilhoso, senhor. Sem esperar que o Napoli perguntasse mais nada, o treinador abriu o coração. Pelas suas palavras, Napoli pressentiu uma ameaça profunda e perturbadora. Davey Callender claramente não era uma figura comum do submundo do crime. Que tipo de gangster abriria uma escola? Capítulo 189. A demanda de Davey. Fazenda de terras. Davey contratou Luca Napoli e também trouxe Martelly. Também estavam presentes no salão John, Arthur e a empregada de Davey, Elisa. Senhor, como pode ver, o senhor Martelly não foi tratado injustamente aqui. Isso por si só já demonstra a minha boa vontade. Esta questão começou quando o senhor Bronte me atacou primeiro. Eu apenas respondi em legítima defesa. Portanto, senhor, confio que o senhor trouxe consigo a sinceridade do senhor Bronte. Desde o primeiro contato, Davey assumiu o controle da conversa, ditando o ritmo. Luca Napoli, senhor Land. É um prazer conhecê-lo. Agradeço a gentileza com que trataram o senhor Martelly e o senhor Land. Vim hoje em nome do senhor Bronte. Antes disso, houve muitos mal-entendidos entre nós, não é? Certos indivíduos mesquinhos causaram problemas e enganaram o senhor Bronte, levando-o a tomar decisões erradas. Poderíamos cooperar muito bem, especialmente no negócio de bebidas alcoólicas ilegais. O senhor Bronte controla o vasto mercado de Saint Denis, o que nos permitiria ganhar muito mais dólares americanos. Para expressar seu pedido de desculpas, se estiver disposto, o senhor Bronte pode entregar os gerentes da destilaria que têm causado problemas nos bastidores e incitado outros. Vocês podem lidar com eles da maneira que acharem melhor. Luca Napoli falou com deferência.
Mesmo representando Bronte, não havia o menor indício de arrogância em sua postura. Talvez ele já tivesse tido esses pensamentos antes, mas depois de ver as dezenas de guardas armados e uniformizados em Land Farm, ele rapidamente os afastou. Ele precisava relatar a verdadeira força de Davey a Bronte com precisão. Napoli tinha visto muita coisa na vida. Sabia muito bem que fazer inimizade com um fora da lei do Oeste como Davey frequentemente resultava em sérios problemas. E até mesmo Bronte, ao que parecia, tinha poucas maneiras eficazes de lidar com alguém como Davey que vivia e prosperava no Oeste. Isso não está bem certo, Sr. Napoli. Não sinto muita sinceridade nisso. Veja bem, eu já avisei o Sr. Bronte por meio da família Brightwhite sobre a possibilidade de cooperarmos no comércio de aguardente ilegal, e sobre como lidar com os gerentes daquela destilaria. Em resposta, recebi uma carta ameaçadora do Sr. Bronte, juntamente com notícias sobre meu rancho em Rhodes. Então é assim que o Sr. Bronte expressa seu pedido de desculpas e sua boa vontade? Que pena. Não consigo aceitar isso. Davey recostou-se no sofá com as pernas cruzadas, aceitando o charuto que Elisa acabará de preparar para ele. Seu tom de voz permaneceu calmo e neutro. Napoli não ficou surpreso. Ele nunca esperou que Davey concordasse apenas com base nessas duas condições. O aparentemente poderoso Bronte era, na realidade, quem estava em desvantagem agora. Sr. Land, o Sr. Bronte deseja sinceramente cooperar com o senhor. Ele simplesmente não sabe do que o senhor precisa. Foi exatamente por isso que ele me enviou, para evitar quaisquer outros mal-entendidos. Embora eu não possa tomar decisões em nome do Sr. Bronte, você pode apresentar suas exigências. Se elas não forem excessivas, tenho certeza de que o Sr. Bronte não as recusará. Davey deu um leve sorriso ao ouvir isso. Muito bem, Sr. Napoli. Isso sim é sinceridade, não é? No momento tenho mais de 40 homens do Sr. Bronte sob minha custódia. Vamos arredondar e dizer que são $4.000. Não acho que seja um valor exorbitante. Mas o Sr. Martelli deve ser contabilizado separadamente. Do contrário, seria uma afronta ao Sr. Martelli, não é mesmo? $6.000 parece um bom valor. O que acha, Sr. Napoli? $10.000 certamente não era uma quantia pequena, mas para Bronte, não era particularmente doloroso. Napoli soltou um suspiro de alívio. Claro, acredito que o Sr. Bronte concordará. Davey balançou a cabeça. Não tão depressa, senhor. Ainda não terminei. Além do resgate, há os custos operacionais da nossa empresa, perdas de armas, despesas com munição. Junte tudo e considere $20.000. E há mais uma coisa. Se o Sr. Bronte estiver disposto a me ajudar com isso, então eu diria que isso demonstra verdadeira boa vontade. $30.000 fizeram as têmporas de Napoli latejarem. Mesmo assim, a respeito da ajuda que Davey mencionou, ele perguntou, posso perguntar de que maneira o Sr. Bronte poderia ajudá-lo, Sr. Land? Davey largou o charuto, e seu semblante ficou sério. Imagino que o Sr. Bronte conheça bem a minha história. Não é nenhum grande segredo, especialmente para ele. Meu irmão e eu já fomos procurados pela polícia. Tecnicamente ainda somos. Mas agora queremos uma vida mais estável. Recorremos a alguns métodos pouco recomendáveis ao longo do processo, nada que fosse bem visto pelos responsáveis, não concorda? Então, preciso da ajuda do Sr. Bronte. Use suas conexões com o governo federal para capturar os irmãos Calander e enforcá-los em St. Denis. Minha condição é que o caso seja julgado em um tribunal federal, siga os procedimentos legais adequados e seja noticiado nos jornais. É claro que se o Sr. Bronte estiver disposto a levar isso adiante, esses $30.000 serão minha demonstração de gratidão. Capítulo 190. Assim como os holandeses eram antigamente. Como Davey poderia se libertar completamente da sombra de ser um homem procurado? A solução, na verdade, era muito simples. Fazer com que essa identidade desaparecesse para sempre. Parecia fácil, mas executá-lo foi tudo menos isso. A exigência de Davey era clara, um julgamento totalmente legítimo, conduzido por meio de procedimentos legais adequados, que terminasse em um enforcamento público. Isso significava lidar com 3 pilares principais, as agências federais de aplicação da lei, o governo e os tribunais. Não bastaria apenas uma enorme quantidade de dinheiro. Também seriam necessárias conexões sólidas para que tudo funcionasse sem problemas. Principalmente a etapa final, a publicação oficial nos jornais que serviu como garantia para Davey. É claro que existiam métodos mais simples. Pular etapas, cortar caminho. Mas esses métodos deixariam para trás perigos ocultos. Um julgamento que cumprisse integralmente os procedimentos exigia verificação formal de identidade em juízo, bem como encontrar um condenado disposto a assumir voluntariamente o seu lugar. Dessa forma, mesmo que Davey fosse para St. Denis ou qualquer outra cidade civilizada do Oriente, ninguém poderia tocá-lo perante a lei. Legalmente falando, Davey Callander e Mac já estariam mortos. E se alguém tentasse anular tal decisão, seria o equivalente a dar um tapa na cara do público. Isso desencadearia uma crise de confiança, não apenas nos tribunais ou na polícia, mas nos próprios Estados Unidos. Comparado ao risco de desencadear uma crise de confiança em todo o país, uma figura insignificante como Davey simplesmente não importava. Essa foi a abordagem mais segura. Originalmente, Davey planejava construir as coisas lentamente, expandir sua influência, acumular um patrimônio enorme e, em seguida, eliminar esse risco por completo. Mas agora que Bronte estava disposta a demonstrar sinceridade, por que não tornar essa sinceridade ainda mais óbvia?
Ao ouvir o pedido de Davey, Napoli começou a suar imediatamente. Isso não era algo que pudesse ser resolvido com alguns milhares de dólares. Seriam necessários pelo menos 100 mil, além do dispêndio de inúmeros favores e contatos, apenas para ter uma chance de concretizar o negócio. Sinto muito, Sr. Land, disse Napoli com cautela, mas uma decisão desta magnitude não pode ser tomada por mim como um mero empregado. Preciso relatar isso ao Sr. Bronte. Mas se não for muito difícil, talvez ele não se recuse. Apesar de suas palavras, Napoli sabia perfeitamente que Bronte jamais concordaria. O custo foi muito alto. Com esse dinheiro e influência política, Bronte poderia ter contratado homens muito mais capazes. Nem Martelly nem os homens capturados valiam esse preço. Eles simplesmente não tinham esse tipo de valor. Martelly permaneceu em silêncio ao lado, ouvindo com uma expressão complexa. Ele não havia traído Bronte ao concordar com os termos de Davey. E se Bronte estivesse realmente disposta a pagar tal preço por ele, então Martelly se dedicaria a ela sem hesitar. Muito bem, disse Davey calmamente. Então aguardarei suas boas notícias, senhor. Davey não tinha muita esperança de que Bronte realmente o ajudasse, mas por enquanto não tinha outras exigências. Seu negócio de contrabando já rendia 100 mil dólares por mês. Mesmo depois de gastar 50 mil, ele ainda lucrava outros 50 mil. Mesmo que mantivesse o nível atual, em apenas 2 anos ele entraria para o rol dos multimilionários dos Estados Unidos. Na verdade, com a imigração em alta por todo o país, os milionários já estavam aparecendo em grande número, e os multimilionários deixaram de ser raros. Então, continuou Davey casualmente, Sr. Martelly, o senhor ainda deseja permanecer aqui como meu convidado, em vez de retornar com o Sr. Napoli? Assim que o Napoli fez uma reverência e se preparou para sair, Davey falou novamente. Martelly, Napoli, e até mesmo John e Arthur foram pegos de surpresa. Martelly perguntou incrédulo, Sr. Land, eu posso fazer isso? Davey assentiu com a cabeça. Claro, por acaso eu pareço estar brincando? Confio no Sr. Bronte. Um homem como ele não joga sua reputação fora levianamente. Sendo assim, por que eu deveria manter o Sr. Martelly aqui comendo a minha comida? Davey sorriu levemente. A menos que o Sr. Martelly pretenda pagar pelas suas refeições? Diante do humor seco de Davey, Martelly não sabia como reagir. Sr. Land, é claro que eu pagaria. Não, eu não pagaria. Ah, desculpe. Acho que estou um pouco empolgado, por isso estou falando sem parar. Eu simplesmente não esperava que você me deixasse ir antes mesmo do Sr. Bronte pagar o resgate. Davey deu uma risadinha. Acredito que sim. O Sr. Bronte não é do tipo que volta atrás na palavra. E mesmo que voltasse, eu não perderia o sono por isso, não é? Para Davey, Martelly e os outros cativos não importavam muito. Deixá-los ir agora servia a 2 propósitos. Demonstrava boa vontade e plantava uma semente em Martelly para o futuro. Se Bronte se recusasse a pagar, ou optasse por não ajudar com a questão da identidade, poderia parecer que ele havia ganhado algo, mas na realidade perderia muito mais. Manter esses homens em cativeiro à força renderia, no máximo, 10 ou 20 mil dólares de resgate, um valor já acima da média. E Davey não tinha falta desse tipo de dinheiro. Alguns dias de vendas ilegais cobririam isso facilmente. Nem mesmo Napoli conseguiu deixar de tirar o chapéu em sinal de respeito. O senhor tem a minha admiração, Sr. Land. John e Arthur, entretanto, ficaram ainda mais abalados. John deu de ombros, se não conseguisse resolver o problema, simplesmente não se dava ao trabalho. Mas o jeito como Arthur olhava para Davey havia mudado claramente. Esse era o ideal que Dati um dia lhe incutira, um bando de foras da lei unidos por ideais em comum. No entanto, ultimamente Arthur começara a sentir que Dati estava se afastando daquelas crenças originais. Davey, por outro lado, parecia ter traído a gangue, mas na verdade ele ainda lutava por esse mesmo ideal, assim como os holandeses de antigamente. Carismático, íntegro e impossível de não acreditar. Capítulo 191. Dividir o resgate? São Denis. Bronte ficou visivelmente surpreso ao ver Martelly. Ele claramente não esperava que ele retornasse tão cedo. Rever você me deixa muito feliz, Guido. Imagino que você tenha sofrido bastante por lá, disse Bronte carinhosamente. Mas isso tudo já é passado. Você voltou em segurança, não é? Mesmo assim, estou curioso. Luca, como você convenceu aquele tal de Calandeira a deixar o Guido ir? Isso é realmente uma surpresa inesperada. Enquanto ele falava, Bronte se levantou do sofá e deu um abraço caloroso em Martelly. Afinal, Martelly era seu confidente de confiança, um tenente capaz e o segundo em comando da família. Seu status era completamente diferente do dos demais. Martelly baixou ligeiramente a cabeça. Desculpe, chefe. Eu te decepcionei. Eu simplesmente não esperava que eles fossem tão formidáveis. A ponto de esta operação ter falhado e prejudicado a sua reputação. Bronte dispensou a ideia com um gesto de mão. Está tudo bem, Guido. O mais importante é que você voltou vivo. Desde o início até agora sofremos muitas derrotas, não é mesmo? Inimigos que antes pareciam incrivelmente fortes. Mas no fim sempre saímos vitoriosos. Acredito que desta vez não será diferente. A ascensão de Bronte à liderança da máfia de Saint-Denis foi construída sobre um carisma pessoal único. Ele era orgulhoso, arrogante e gostava de zombar dos outros em italiano, um idioma que poucos entendiam. Mas quando se tratava de seus homens, ele sempre os valorizava profundamente. Após terminar de tranquilizá-lo, Bronte voltou seu olhar para Luca Napoli. Napoli pigarreou, parecendo um pouco sem jeito.
Chefe, o retorno do Sr. Martelly não foi por minha causa. O Sr. Land o demitiu diretamente. Ele fez 2 pedidos. Um era um resgate de $30.000, para cobrir o Sr. Martelly e os outros reféns. O outro era que ele esperava que você o ajudasse com um determinado assunto. Trata-se da situação do Sr. Callender como foragido. Ele quer que o governo federal, a polícia e os tribunais sigam os procedimentos legais adequados para tentar executar os irmãos Callender. E como demonstração de sinceridade, o Sr. Martelly foi libertado primeiro. No instante em que Bronte ouviu isso, sua expressão escureceu. Que desgraçado! As exigências dele são absurdas. Ele acha mesmo que eu o ajudaria? Talvez eu devesse reunir mais homens e fazê-lo entender de verdade a situação em que se encontra. Martelly e Napoli ficaram em silêncio. Martelly, em particular, sentia-se dividido. Na verdade, sua impressão de Davey não era nada ruim. Parte dele até esperava que Bronte pudesse realmente encontrar uma maneira de cooperar com ele. O humor de Bronte estava péssimo. Ainda ontem, ele havia se reunido com o prefeito para discutir medidas enérgicas contra Davey. Agora, voltar-se contra ele e ajudar a resolver o problema de identidade de Davey o colocaria em uma posição delicada. Mas ele não podia abandonar seus homens. Quase todos os cativos eram da família. Como líder da família, Bronte tinha tanto direito quanto a obrigação de trazê-los de volta, seja pagando um resgate ou tentando um resgate. Droga, disse Bronte com os dentes cerrados. Diga aquele desgraçado do Callender que resolver o problema de identidade dele não será tão simples. O problema não são o governo da cidade e a polícia. O problema são os tribunais. Saiba que aqueles que controlam os tribunais são quase todos puritanos. Eles não serão persuadidos facilmente. Preciso de um tempo. Mas diga a ele o seguinte, meus filhos não devem ser maltratados durante esse período. Bronte havia feito um acordo. Ele não tinha escolha. Se não conseguisse resgatar aqueles familiares, sua reputação dentro da máfia estaria arruinada. Daquela forma, mesmo que todos aqueles homens morressem, não afetaria tanto quanto não fazer nada. Quanto ao resgate, 80 homens já haviam falhado. Enviar mais significaria apenas entregar mais prisioneiros ao inimigo. Ele não tinha a menor vontade de iniciar um tiroteio em grande escala com uma gangue do Velho Oeste. Seria inútil. Mesmo que vencesse, não teria nada a ganhar. Em comparação, aceitar os termos de Davey e cooperar no negócio de produção ilegal de bebidas alcoólicas parecia muito mais simples. Bronte saiu da mansão e entrou em sua carruagem. Ele precisava fazer outra visita ao prefeito. Entretanto, Martelly voltou-se para o Napoli. Por que você não disse nada, Napoli? Perguntou ele em voz baixa. Você escondeu essa parte. Se o Sr. Bronte descobrisse, duvido que ele a deixaria escapar tão facilmente. Napoli simplesmente sorriu. E o senhor também não disse nada, Sr. Martelly. Você estava ali, ouvindo tudo que o Sr. Land dizia. Então, por que não contou ao Sr. Bronte? A proposta de Davey era clara. Se Bronte o ajudasse a limpar sua identidade, os $30.000 seriam um gesto de agradecimento. O Napoli não havia mencionado isso. Nem Martelly. $30.000 não significavam nada para Bronte ou Davey, mas para Martelly e Napoli, não era uma quantia pequena. Embora Martelly fosse o segundo em comando, seu salário mensal era inferior a $200. As lojas em Saint Denis e os demais negócios eram todos propriedade privada de Bronte. Meio a meio? Perguntou Martelly em voz baixa. Nápoles? Claro, respondeu Napoli com um sorriso. Sr. Martelly. Capítulo 192, o professor de arte Arthur Morgan. Muito bem, crianças, hoje vamos desenhar um gatinho preto fofinho para o Halloween. Primeiro, desenhe uma grande linha em forma de U. Depois, faça um grande círculo com ela e em seguida curve-a para cima. Certo? Faça um pouco mais acima de onde ficarão os olhos do gatinho. Oh, Jaquezinho, o seu está um pouco. Isso também funciona. Você deixou menos espaço para as orelhas do que eu, mas tudo bem também. Agora, crianças, vamos começar a esboçar o corpo. Pequeno Dolly, pequeno Jack, eu gosto muito dos seus gatinhos. Mas o pequeno irmão, seu gatinho preto, bem, acho que ele não gostaria de ter as orelhas crescendo bem no topo da cabeça. Fazenda Land, dentro da mansão de Davey. Arthur estava ensinando 5 crianças, incluindo o pequeno Jack, a desenhar. É claro que essa tinha sido uma ideia do Davey. Com o ombro esquerdo de Arthur lesionado e sem muito o que fazer durante a recuperação, Davey reuniu várias crianças da idade do pequeno Jack e pediu a Arthur que as ensinasse. Afinal, Arthur segurava o lápis com a mão direita. Muito bem, seus gatinhos estão todos ótimos. Essa é a última aula de arte de hoje. Agora é hora de você ir para casa. Após 1 hora de aula, a tarefa de Arthur finalmente terminou. Observar as crianças segurando seus desenhos com entusiasmo e correndo para mostrá-los aos pais deu a Arthur uma sensação estranhamente irreal. Tio Arthur, acho que desenhar é muito mais divertido do que pescar, disse o pequeno Jack com um sorriso. O pequeno Jack estava muito feliz ali. Ele tinha encontrado amigos da mesma idade, e brincar juntos era claramente muito mais divertido. E havia muita comida boa, além de roupas limpas e bonitas. Então, Jaquezinho, você gosta mesmo daqui, não é? Perguntou Arthur. O pequeno Jack assentiu com a cabeça sem hesitar. Acho que sim. Mesmo que a mamãe tenha que ir à cidade às vezes, e o papai tenha seus próprios compromissos, eu não me sinto sozinha aqui. Dolly e Bruce são meus bons amigos. Podemos brincar juntos bastante, desde que não saiamos da fazenda. Arthur deu um tapinha leve na cabeça do pequeno Jack. Muito bem.
Primeiro guarde o desenho do gatinho e depois mostre sua obra-prima para sua mãe. Agora vá brincar com seus amigos. Com a permissão de Arthur, o pequeno Jack fez um sinal de vitória e saiu correndo feliz. Nesse instante, Davey se aproximou. Ao lado de Arthur, ele observou o pequeno Jack correr em direção à fazenda e disse: comparado a quando ele estava no acampamento da gangue, o pequeno Jack está muito mais alegre agora, não era, Arthur? Arthur assentiu com a cabeça. Sim, você tem razão. Este lugar combina mais com ele. Com amigos da mesma idade, acho que ele está muito feliz. Mas Davey, por que você achou que eu deveria ensinar arte para eles? Você conseguiu fazer com que eu gostasse um pouco menos de crianças. Havia um tom de queixa na voz de Arthur. Ele já dava aulas há vários dias. O pequeno Jack se comportava muito bem, mas algumas das outras crianças eram bastante travessas, o que lhe dava dor de cabeça. Davey pousou a mão no ombro esquerdo de Arthur e riu. Arthur, acredite em mim, você vai acabar gostando deles. Mesmo que sejam um pouco travessos, é isso que torna as crianças encantadoras, não é? Eles melhoraram muito nos últimos dias e tudo isso graças a você. É por isso que todos os pais deles querem te agradecer, inclusive a Abigail. Quem sabe? Talvez um deles se torne um artista algum dia. Nunca se sabe. As palavras de Davey trouxeram um sorriso caloroso ao rosto de Arthur. Então ele disse: sim, nunca se sabe. Talvez um dia surja um artista de verdade. Mas não posso ensiná-los por muito mais tempo. Minha mão esquerda já está recuperando a força. Em mais alguns dias deverá estar completamente curada. Não posso ficar aqui para sempre, Davey. Mesmo que este lugar seja ótimo, Dati, Ozia e o resto da turma ainda precisam de mim. Se Davey não tivesse combinado com Arthur para ensinar as crianças a desenhar, Arthur já teria ido embora há vários dias. Claro, Arthur, eu não vou te impedir, disse Davey. Mas primeiro você precisa se recuperar direito. Aquele desgraçado do Cole não vai deixar isso passar tão fácil. Você vai se curar melhor aqui, não é? Quanto ao Dr. Ben Calovai, suas habilidades médicas gerais podem não ser impressionantes, mas quando se trata de tratar ferimentos por arma de fogo, essa é a sua especialidade. Afinal, muitos jovens o procuram todos os dias para praticar. Veja só como ele enrolou suas bandagens com cuidado. Muito bom, não é? Davey brincou com um sorriso. Arthur mexeu ligeiramente o ombro machucado e riu. Sim, eles são muito bons. Davey prosseguiu. Há algo interessante a caminho também. Se você estiver livre amanhã, talvez queira dar uma olhada. É sobre a gangue Laramie. Ele já foi levado para a cadeia da polícia de Valentine. Amanhã, ao meio-dia, o xerife Malloy o enforcará. Paguei para que isso fosse noticiado nos jornais. Assim que a notícia se espalhar, a segurança de Valentine certamente atrairá mais empresários. Mais pessoas virão aqui para investir. Talvez daqui a alguns anos, Valentine mude bastante. Capítulo 193. O momento de glória do xerife Malloy. Para Davey, Laramie não passava de uma insignificante qualquer que não merecia nem um segundo olhar. É claro que sempre fora assim. Lidar com Laramie não valia o esforço de Davey. Então, quando Laramie foi levado para a cadeia do Departamento de Polícia de Valentine, Davey nem se deu ao trabalho de olhar em sua direção. O xerife Malloy enviou policiais para transmitir seus agradecimentos pela ajuda de Davey. Laramie já era um criminoso procurado em New Hanover. Só não havia efetivo suficiente para prendê-lo. Agora que ele havia sido capturado em Valentine, isso era inegavelmente uma conquista notável para o xerife Malloy. Mais importante ainda, à medida que a economia de Valentine continuava a crescer, o prestígio do xerife Malloy aumentava na mesma proporção. Noite. Cadeia da Delegacia de Polícia de Valentine. Laramie olhou em volta. Havia apenas 2 policiais de serviço. Ei, pessoal, se vocês me deixarem sair e me derem um cavalo, eu pago $1000. Acredite em mim, mesmo que eu não tenha comigo agora, pedirei para alguém entregar. Afinal, não há garantia de que eu não vá acabar de volta nesta cadeia, certo, policiais? São $1000. Subornar guardas prisionais não era algo incomum no Ocidente. Muitos criminosos procurados haviam sido libertados dessa maneira. Era exatamente por isso que o Oeste era conhecido como uma terra sem lei. Mesmo que os criminosos fossem libertados, os policiais raramente enfrentavam consequências sérias. Para ser sincera, $1000 nem eram necessários. 100 ou 200 geralmente bastavam. Muitos delegados de pequenas cidades já haviam sido criminosos. Aqui no Oeste, quem nunca roubou ou matou alguém só para sobreviver? O motivo pelo qual Laramie ofereceu uma quantia tão exorbitante foi em parte porque ele não tinha dinheiro em espécie e em parte por causa de Davey. Os 2 deputados trocaram olhares, claramente tentados. $1000 representavam mais de 2 anos de seus salários. Mas, sinto muito, Sr. Laramie. Não podemos deixá-lo ir. O senhor se meteu com o Sr. Callender. O Sr. Callender tem muita influência aqui em Valentine. Graças a ele, meu filho poderá frequentar a escola depois do Natal deste ano. Se deixássemos você ir embora, não poderíamos ficar em Valentine. Eu gosto daqui, o Sr. Callender também. Então, embora $1000 sejam incrivelmente tentadores, não podemos aceitar. Ah, é realmente doloroso dizer isso. Após uma breve hesitação, os policiais rejeitaram o pedido de Laramie. Não foi a lealdade que os deteve. Foi porque suas famílias, e muito mais além disso, já estavam ligadas a Davey. E eles não tinham nenhuma intenção de contrariá-lo. Ao ouvir isso, o rosto de Laramie empalideceu mortalmente. Ele sabia que não havia saída. Mesmo que ainda tivesse homens sob seu comando, eles claramente não eram tão leais.
E mesmo que tentassem resgatá-lo, Laramie não acreditava que conseguiria escapar. No dia seguinte, forca de São Valentim. Uma corda foi colocada em volta do pescoço de Laramie. O xerife Malloy de Valentine estava no topo da forca, proferindo seu discurso. Abaixo dele, centenas de pessoas estavam reunidas, muitas delas agricultores e pecuaristas que correram para lá depois de ouvirem a notícia. A reputação da gangue Laramie era notória entre aqueles que trabalhavam a terra e administravam fazendas. Senhoras e senhores, estamos reunidos aqui hoje para testemunhar a autoridade da lei. Quem violar a lei não receberá misericórdia. Você, Laramie, hoje sentirá todo o peso da justiça. Arrependa-se dos crimes que cometeu e ore pedindo o perdão de Deus. E hoje nosso dever é enviá-los ao encontro de seu Deus. A multidão imediatamente irrompeu em gritos furiosos. Matem-no! Aquele ladrão! Aquele assassino! Esse pecador roubou a fazenda do meu bom amigo. Meu amigo quase faliu por causa dele. A gangue Laramie, já ouvi falar muito deles. Aqueles criminosos imundos. Investir na Valentine foi a decisão certa, afinal. Sentindo a paixão fervilhando por baixo, o xerife Malloy estava visivelmente empolgado. Seu olhar se desviou para o fundo da multidão, onde um fotógrafo estava tirando fotos. O xerife Malloy sabia que tudo aquilo era obra de Davey. Logo, fotos dele com Laramie apareceriam nas primeiras páginas do New Hanover Gazette, do Blackwater Town Chronicle e do St. Denis Times. Valentine e o próprio xerife Malloy se tornariam conhecidos por ainda mais pessoas nos Estados Unidos. O xerife Malloy ergueu ligeiramente o queixo e continuou. Este senhor Laramie não é estranho para muitos de vocês? Um líder de gangue que cometeu inúmeros assassinatos e roubos por todo o Oeste. Eles não se detiveram diante de nada, servindo com avidez empregadores inescrupulosos e apropriando-se da propriedade alheia por meios ilegais. Durante anos, ele não demonstrou nenhum remorso, e não devemos ter pena dele. Chegou a hora de enfrentar o julgamento da lei, senhor Laramie. Após uma breve pausa, o xerife Malloy gritou nos olhos aterrorizados de Laramie. Agora, abaixe o alçapão. Um oficial ao lado dele puxou a alavanca. A plataforma de madeira sob os pés de Laramie se abriu bruscamente, deixando seu corpo suspenso no ar. Naquele instante, ouviu-se o som dos obturadores das câmeras. O xerife Malloy e Laramie, congelados no instante da execução, tornaram-se uma única fotografia em preto e branco. Capítulo 194. A ajuda de Bronte. Com a execução de Laramie por enforcamento, o destino da gangue Laramie foi selado. Os subordinados capturados foram, em sua maioria, enviados para a prisão de Sizica para cumprirem suas penas. De acordo com a lei, eles poderiam pegar pelo menos alguns anos de prisão. É claro que se algum deles tivesse alguns dólares sobrando, ainda poderiam subornar guardas ou intermediários para escapar da justiça. Afinal, não passavam de bandidos de baixo escalão, e ninguém se importava muito com o destino deles. Em New Hanover, a destruição da gangue Laramie trouxe ao público uma enorme sensação de segurança. Aos olhos de Date, Arthur e até mesmo de Davey, a gangue Laramie sempre fora insignificante. Mas para as pessoas comuns que lutavam para sobreviver no Oeste, eles eram vilões implacáveis capazes de cometer todos os crimes imagináveis. Como resultado, a reputação de Valentine começou a se espalhar por todo o Ocidente. São Denis, a mansão do prefeito. Senhor Bronte, o senhor está brincando comigo? Ainda ontem você veio me pedir ajuda para lidar com aquele homem chamado Davey. E agora, depois de apenas uma noite, você está me dizendo que quer que eu intervenha e o ajude a se livrar da condição de procurado. Por meio de procedimentos legais adequados, nada menos. Você tem ideia do quão problemático isso é? O prefeito Henry Lemieux estava sentado no sofá, expressando seu descontentamento a Bronte. Naturalmente, Lemieux ainda não havia tomado nenhuma providência. O que ele queria dizer era óbvio, ele queria outro pagamento. Bronte suspirou, impotente. Senhor prefeito, o senhor sabe que normalmente eu não faria isso, mas aquele homem ameaçou meus filhos. Ele está escondido além da civilização, em uma terra bárbara. Por enquanto não posso fazer nada com ele. Então, em vez de deixá-lo continuar a crescer nessa selvageria, é melhor trazê-lo para a cidade. Este é o nosso território. Aqueles macacos incivilizados que vivem na natureza não entendem os prazeres nem as regras da civilização. Para Bronte, a civilização também era um conjunto de correntes. Enquanto Davey permanecesse no Oeste, liderando um bando de foras da lei endurecidos, Bronte teria pouca influência sobre ele. E o governo federal jamais enviaria tropas apenas para lidar com uma gangue. Após refletir bastante, Bronte decidiu que concordar com o pedido de Davey poderia ser a melhor opção. Isso preservaria sua credibilidade e atrairia Davey para St. Denis. Ninguém conseguia resistir ao luxo e à indulgência. A vida numa grande cidade era incomparável a qualquer cidade do Oeste. Aqui, Bronte tinha muito mais maneiras de lidar com Davey. Muitos problemas não precisavam ser resolvidos com violência. O prefeito Lemieux disse, muito bem, senhor Bronte. Já que o senhor insiste em fazer isso, eu o apoiarei. Mas o senhor deve entender, esses juízes não são nada parecidos conosco. Eles são teimosos, rígidos e totalmente inflexíveis. Não será fácil lidar com eles. Convencê-los a infringir a lei terá um preço muito alto. Isso pode exigir uma quantia muito grande de dólares. O governo federal já havia sido infiltrado pelo capital há muito tempo, mas a própria lei ainda era a última linha de defesa protegida pelos puritanos. No leste, oriente, algo assim seria impossível, mas isto era o oeste, ocidente, onde as coisas nem sempre eram tão rígidas.
Mesmo assim, o dinheiro necessário não seria uma quantia pequena. Ah, claro, respondeu Bronte. Aquele maldito babuíno vai me agradecer por isso. Nesse ponto, Bronte não podia se dar ao luxo de se preocupar com dinheiro. Mas ele não faria negócios com prejuízo. O moonshine de Davey garantia um lucro muito maior. Bronte sabia exatamente quanto dinheiro aquele tipo de bebida geraria quando se espalhasse por St. Denis. Isso seria muito maior do que meras dezenas de milhares de dólares. Inicialmente, ele queria pegar a receita de aguardente do Davey de graça, mas agora não tinha outra escolha a não ser cooperar. Além disso, suas operações de produção de uísque ilegal já haviam sido destruídas por Davey. Encontrar um novo local de produção não seria fácil. Fora da cidade, só existiam regiões selvagens e sem lei, onde a segurança não podia ser garantida. Naquela época, seu fornecimento estável só era possível graças à cooperação com os Brightwhites. Essa foi uma das principais razões pelas quais Bronte decidiu ajudar Davey. Se não podes destruir o teu inimigo, torna-te aliado dele, embora, se a oportunidade surgisse, Bronte não se importaria de o apunhalar pelas costas. Claramente, Davey pensava da mesma forma. Fazenda de terras. Davey recebeu um telegrama de Nápoles. A mensagem dizia que Bronte já estava a usar a sua influência em seu favor e que o assunto poderia ser resolvido em breve. Davey ficou um tanto surpreso. Ele não esperava que alguém como Bronte fosse tão longe. Mas quando ele viu a menção à cooperação na produção de bebidas alcoólicas ilegais no telegrama, tudo fez sentido. Bronte queria expandir o negócio de aguardente ilegal em uma escala muito maior. Qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento sobre a história de Davey sabia que sua fortuna atual havia sido construída com aquela aguardente ilegal de primeira qualidade. Os lucros envolvidos foram absolutamente impressionantes, rivalizando facilmente com os negócios de alguns magnatas do leste. Parece que você está de bom humor, Davey. Durante o jantar, a abundância de comida na mesa refletia o bom humor de Davey, despertando a curiosidade de Arthur. Morar aqui com Davey durante esse tempo foi maravilhoso para Arthur. Ele realmente gostava deste lugar, inclusive de ensinar arte às crianças. Davey sorriu e respondeu, claro. Talvez não demore muito para você ver nos jornais, Arthur, os irmãos Callender sendo presos, julgados e enforcados na forca em St. Denis. Talvez isso também facilite a perseguição dos Pinkertons a você. Arthur hesitou um pouco antes de dizer, são boas notícias, Davey. Mas acho que meus ferimentos já estão praticamente curados. Talvez seja a hora de eu ir embora. O Dat ainda precisa de mim. Ao ouvir isso, Davey largou a faca e o garfo, limpou a boca com um guardanapo e disse, você sabe que eu não vou impedi-lo de voltar, Arthur. Mas se um dia você não for mais necessário para o Dat, ou se algo mais acontecer, você sempre será bem-vindo aqui. As crianças gostam muito do professor de arte delas. Capítulo 195. Ameaças veladas. Davey nunca interferiu deliberadamente ou alterou o enredo original do jogo, que datava de sua vida anterior. Por estar familiarizado com o desenrolar dos acontecimentos, ele podia planejar com antecedência em muitas áreas e aproveitar a força da gangue Van der Linde. É claro que a pessoa mais importante em tudo isso era Arthur. Na história original, a redenção de Arthur foi algo que ele conquistou por conta própria. Mas agora, seja por sentimentos pessoais ou pela necessidade de Arthur aprimorar suas habilidades de combate, essa redenção naturalmente se tornou algo que Davey pretendia ajudar a completar. Ah, Davey, você está brincando, disse Arthur. Claro, o Dat é um pouco convencido, mas você sabe que eu confio nele. Talvez você devesse ter um pouco mais de fé nele também. Não vou negar que seus planos costumam ser mais confiáveis do que os dele, pelo menos por enquanto. Ainda assim, talvez um dia, Davey, talvez daqui a alguns anos, você possa ir ao Tahiti. É, aquele lugar de que o Dat sempre fala. Dizem que é um paraíso de liberdade, perfeito para o cultivo de mangas. Quando isso acontecer, você poderá experimentar nossas mangas. Nesse ponto, Arthur ainda estava longe de estar decepcionado com Dat. Do seu ponto de vista, os planos envolvendo as duas famílias principais estavam progredindo sem problemas, e Dat também havia conquistado o apoio de Ozia. Ao longo dos últimos 20 anos, quase tudo em que Dat trabalhou com Ozia obteve sucesso. Isso demonstrava o reconhecimento e a confiança de Arthur na sabedoria de Ozia. Davey não ficou nada surpreso com isso. Ele sorriu e disse, tudo bem, Arthur, eu só estava falando sobre uma possibilidade. Você sabe que eu gostaria que você ficasse aqui, não sabe? Claro, talvez não agora, mas tenho a sensação de que você voltará um dia. Quando chegar a hora, darei um jeito de resolver a sua situação de procurado. Você poderá viver como uma pessoa normal nos Estados Unidos. A civilização nem sempre é tão desagradável. Ela também tem seus lados bons, principalmente no dia a dia, não é? Arthur assentiu com a cabeça. Vivendo em Land Farm durante esse período, ele desfrutava de um padrão de vida reservado à classe alta. No início pareceu-lhe estranho, mas depois de 2 semanas, ele se acostumou e não resistia mais como antes. Por isso, ele também se viu ainda mais ansioso pela vida de cultivo de mangas no Tahiti, da qual Dat tanto falava. Para Arthur, parecia que seria muito semelhante à sua vida atual na fazenda. Após se despedir de John, do tio de Abigail e do pequeno Jack, Arthur deixou a fazenda Land e voltou para o acampamento em Clemens Point. Enquanto isso, Davey se preparava para expandir sua força de trabalho mais uma vez.
Graças ao envolvimento de Bronte, talvez não demore muito para que ele consiga se livrar completamente do status de foragido. Na hora de recrutar novos funcionários, Davey ainda preferia os alemães. Eles eram simplesmente confiáveis demais. Os amigos alemães que Emin havia apresentado da última vez eram claramente superiores aos outros trabalhadores em termos de capacidade geral. Mais importante ainda, a lealdade inata a eles deixava Davey extremamente satisfeito. A influência de Davey crescia de forma constante e metódica. Podia-se dizer que toda New Hanover estava agora sob seu controle. No terceiro dia, um carro de prisioneiros partiu de Saint-Denis e chegou a Valentine. Lá dentro estavam Caris, gerente da área de whisky, Seymour, gerente da área de conhaque, além dos gerentes de rum, bourbon do Kentucky e gin. Dentro da mansão da fazenda Land, Davey sentou-se no sofá, olhando para os 5 homens de pé à sua frente. Ele soltou uma risadinha discreta. Senhores, peço sinceras desculpas. Nunca imaginei que nos encontraríamos nessas circunstâncias. É realmente lamentável. Talvez pudéssemos ter sido amigos, não acha? Mas suas ações me encheram de raiva. Você provavelmente já viu as notícias nos jornais. A gangue Laramie, as pessoas que você contratou para lidar comigo, foi dizimada. O próprio Laramie foi enforcado na forca de Valentine. Vocês são todos homens respeitáveis. Posso lhes oferecer uma escolha, uma morte digna. O que acham? Você deveria entender. Aqueles que me ofendem nunca têm um bom fim. Lá em Emerald Ranch você me causou uma grande perda. Esses 5 gerentes haviam sido capturados por Bronte e entregues a Davey, uma das condições para sua cooperação. Para Bronte, sequestrar pessoas em Saint-Denis era algo trivial. Agora que trabalhava com Davey, não tinha motivos para se importar com esses homens. Enquanto ouviam as palavras de Davey, os 5 homens tremiam incontrolavelmente, tomados pelo medo. Caris, gerente da loja de whisky, se obrigou a manter a calma. Senhor Callender, por favor, perdoe os pecados que cometemos. Estamos dispostos a pagar uma quantia suficiente para redimir nossas vidas. E o Sr. Callender deve saber que por trás de nós estão grandes destilarias. Temos fortes ligações em todo o país, inclusive com muitos legisladores do governo. Contanto que o senhor esteja disposto a nos perdoar, Sr. Callender, seremos amigos de agora em diante. Encorajados por Caris, os outros gestores rapidamente fizeram apelos semelhantes, cada um explicando sua trajetória e influência. O gerente da Guarma acrescentou: Sr. Callender, talvez o senhor já tenha ouvido falar do Sr. Alberto Fussar. Ele é o proprietário da Guarma e tem ligações com os militares. Acredito que você também não gostaria de ofender o Sr. Fussar. Diante dessas ameaças veladas, Davey apenas esboçou um leve sorriso e aceitou o chá preto que Elisa lhe ofereceu. Em seguida, ele voltou seu olhar para o gerente da destilaria de conhaque, Seymour, o único que ainda não havia falado. Sr. Seymour, se não me falha a memória, seu nome é. Por que você está em silêncio? Não há nada que você queira me dizer? Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal, na descrição do vídeo ou qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer novels e fanfics de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.